Olá pessoal, meu nome é Jucicleide. Nós estaremos hoje na nossa última videoaula de introdução ao grego. Eu espero que você tenha alcançado as etapas, realizado os exercícios, memorizado todo o alfabeto e lendo já fluentemente o Novo Testamento. Então, não se preocupe se até aqui você tem tido bastante dúvidas. Nós procuraremos dirimir essas dúvidas, amenizar essas dúvidas com o nosso contato via plataforma, via grupos de WhatsApp, via e-mail, ou até mesmo se você quiser ter um contato também áudio e vídeo, pode fazer, nós estamos aqui para isso. Eu acho importantíssimo você estudar o Novo Testamento no original, porque você vai ter um entendimento maior, um entendimento mais amplo. Nós iremos hoje estudar o verbo grego koiné. Prestem bem atenção, porque a tradução do tempo verbal no grego koiné é totalmente diferente em português, certo? Nós vamos ver aqui no terceiro slide um esquema, um fluxograma que fala um pouquinho, didaticamente, sobre o verbo. Se você estiver olhando agora o slide, preste bem atenção. Então, nós temos o verbo. O verbo, ele tem tempo, modo e voz. Tempo, ele tem presente, passado e futuro. No modo, ele pode ser, em grego, indicativo, subjuntivo, imperativo ou optativo. Esse optativo nós não vamos adentrar nele, porque ele é muito utilizado no grego clássico e é pouquíssimo utilizado no grego koiné. E voz, voz ativa, passiva e voz média. Qual é a especificidade do verbo, do tempo verbal em grego? No slide 4, nós falaremos um pouco sobre essa questão do tempo verbal. O aspecto verbal é o tipo de ação ou qualidade de ação, a forma que o verbo assume para expressar como e não quando se dá o fato. Também conhecido como a palavra alemã, eu vou falar aqui para vocês, mas não sei se está certa a pronúncia, Aktionsart. Eu aportuguesei, claro, a pronúncia, mas a gente sabe que o alemão, a língua alemã é muito gutural, mas o estudo da qualidade do tempo verbal, quer dizer essa palavra, Aktionsart, é o que vai prevalecer no entendimento, na tradução e na interpretação do texto grego. Então, preste bem atenção. O que é importante, no grego koiné não é quando se deu a ação, se foi ontem, se está sendo hoje. O importante é saber se foi uma ação única, pontual, se ela teve duração, durabilidade e se ela permanece hoje. Nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente com alguns exemplos. O tempo verbal, passado, presente e futuro são externos, são fora do verbo, mas dentro de um quadro narrativo. É o ato verbal e só se exprime pelo modo indicativo, que é o modo linear. Então, a tradução de um verbo no indicativo, que quer dizer modo de certeza, do tempo presente, é uma tradução linear. Então, no grego, quando eu digo assim, eu amo a Deus, e está no presente indicativo, quer dizer que eu amo e continuo amando a Deus. Não é uma ação única, é uma ação contínua. Então, o tempo da ação indica o momento em que se realiza a ação verbal. Vamos ver aqui no slide 5 esses aspectos que eu falei para você aqui. Então, o presente, ele é sempre linear. O futuro, ele é tido como um pontinho, um sinal de pontinho, quer dizer pontilear. O imperfeito é o tempo no passado linear. Por exemplo, quando eu digo eu cantei, é diferente de eu cantava. Eu cantei dá a ideia de que eu cantei e parei. Mas eu cantava dá a ideia de uma ação linear no passado. O aorista também é tido como uma ação pontilear.
O perfeito, tempo perfeito, é tido como uma ação pontilear, inicial e linear, que deu continuidade, ou seja, que ela aconteceu em algum momento no passado e as consequências dessa ação perduram até hoje e o futuro próximo. O mais que perfeito também tem esse mesmo aspecto verbal. Vamos para o próximo slide, falando sobre a questão do modo verbal, que é o slide 6. Na língua grega, são 4 os modos verbais: o indicativo, o subjuntivo, o optativo, o imperativo. E os 2 modos de formas nominais, o infinitivo e o particípio. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, pesquise em sua gramática sobre esses temas e estude para você poder dirimir um pouco as suas dúvidas, porque a videoaula é uma aula rápida, apenas para introduzir o assunto. No slide 7, nós vamos ver sobre a conjugação do verbo no grego. Leiam aí em voz alta, onde você estiver. Nós vamos colocar como paradigma o verbo lio, do presente do indicativo ativo. Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Como é que eu vou conjugar esse verbo? Eu vou ler aqui para vocês, tá? Lio é eu solto ou estou soltando. A tradução mais aproximada seria estou soltando, porque indica um tempo contínuo, um tempo linear. Lies, tu soltas ou tu estás soltando. Liei, ele ou ela solta ou está soltando. Agora vamos para o plural, primeira, segunda e terceira pessoa. Liomen, nós soltamos ou estamos soltando. Liete, vós soltais ou estáis soltando. Liu-se, esse ni entre parênteses significa um ni móvel. Ele pode existir ou não existir, dependendo da próxima palavra que vier à frente desse verbo, na frase. Então, o que significa eles soltam ou eles estão soltando. Esse paradigma lio, ele foi utilizado porque a raiz dele não muda em todas as conjugações. Então, a gente tira ele como um paradigma para que se torne mais didático na aprendizagem da língua. No slide 8, vocês verão a formação dos tempos verbais em grego. Então, veja aí todos os tempos, certo? A raiz, bem no meio da tabela. Então, antes da raiz, nós temos os prefixos, que podem ser aumento e redobro da raiz. E após a raiz, nós temos os sufixos, que é o formativo de tempo, que são sigmas ou theta, eta ou kappa. São formativos de tempo, indicam temporalidade. Somente o futuro tem o aoristo, o tempo perfeito e mais que perfeito, certo? O tempo presente, o imperfeito, que é o passado, não tem esse formativo de tempo. Tem as terminações pessoais, número pessoal e temos aí a transformação do verbo. Então, veja assim, veja só aqui na segunda tabela, só com o verbo lio eu posso conjugar em todos os tempos e a sua raiz ela não muda, certo? No imperfeito ela fica elion, ou seja, eu soltava, certo? Como é que eu digo soltarei? Eu só acrescento sigma, que é o sufixo temporal. Então, é li, sou, eu soltarei. Se for nós soltaremos, li, somen. Então, eu mudo apenas a desinência, que indica terminação também número pessoal, certo? E por último, nós vamos ver aqui uma formação do verbo eimi, que aparece muito no Novo Testamento, que é o verbo ser ou estar. De acordo com a tabela que está aí no slide, nós temos tanto o presente indicativo como o presente, o imperfeito do ativo indicativo. Bem, gente, chegamos ao final, né, de mais uma disciplina Introdução ao Grego. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, se apaixonado pela língua, adquirido parte do material pelo menos, e que vocês possam se aprofundarem, tá? Realize os exercícios, as atividades e até a próxima disciplina. Que Deus vos abençoe hoje e sempre.